Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma edição do podcast do 620. Hoje temos connosco o Giovanni Zanotti, o nosso investigador integrado através do contrato CEEC individual, é membro do grupo de investigação de História, Memória e Políticas Públicas e o recente coordenador da linha temática número 1. O Giovanni é filósofo com um projeto de investigação que diz respeito à intersecção entre a filosofia dialética de Alexandre Kojève e a sua contribuição para a construção das instituições comunitárias europeias. Bem-vindo ao nosso podcast, Giovanni, e queria, portanto, que nos descrevesse de que forma a sua investigação que desenvolve aqui no Centro é interdisciplinar. Obrigado, Olga. Bom dia a todos e todas. Obrigado pelo convite. Eu descreveria o meu caminho de investigação como um caminho de abertura progressiva à dimensão interdisciplinar. Eu sou de formação filosófica, sou italiano, me formei na Itália, na Escola Normal Superior de Pisa e na Universidade de Pisa, e a minha primeira obra, que se tornou um livro, a minha dissertação de mestrado em Pisa, foi não apenas de assunto filosófico, como também sobre o próprio conceito de filosofia. Então, em termos técnicos, um trabalho de metafilosofia, sobre o conceito de filosofia em Wittgenstein. Eu queria levar a sério a provocação de Wittgenstein, segundo a qual a filosofia, enquanto distinta das ciências particulares, contém enunciados desprovidos de sentido, porque é um desafio à própria ideia de filosofia. Eu acabei me aproximando desta maneira ao conceito da filosofia dialética, como a concepção desenvolvida por Hegel e depois Marx, Adorno e outros de uma totalidade, um todo social, histórico, em processo, em movimento. E eu cheguei à conclusão de que a visão de Wittgenstein é legítima dentro de uma concepção muito particular, muito restrita e hoje eu diria disciplinar de ciência. Ou seja, se a ciência for só aquilo que diz respeito ao particular, ao finito, ao limitado, então uma visão sobre a totalidade como a da filosofia fica, de fato, problemática. E a partir daí, eu mudei de assunto de investigação, aparentemente. Eu dediquei bastante anos ao estudo da tradição da Escola de Frankfurt, também uma chave prevalentemente filosófica, porém a Escola de Frankfurt, a chamada teoria crítica, é um programa de investigação interdisciplinar, regido por uma ideia dialética de conhecimento. A dialética muitas vezes costuma ser contraposta ao que se faz na prática das ciências, no mundo acadêmico, mas não deve ser necessariamente assim, pelo contrário. Trata-se, como eu fui descobrindo, de um desafio a uma ideia precisamente limitada e particular, restrita de conhecimento científico. Portanto, foi natural me aproximar cada vez mais à aposta, ao desafio da interdisciplinaridade, tanto como objeto de reflexão, quanto como prática e método. E é por isso que me abri a uma tradição diferente da tradição alemã da teoria crítica, que é justamente a tradição das leituras francesas de Hegel e da dialética, e esta é a base filosófica do meu projeto atual. Só que, nesse caminho, eu encontrei a figura de Alexandre Kojève, um personagem controverso, original e muito interessante, que está sendo estudado cada vez mais hoje em dia. Filósofo russo, depois naturalizado francês, intérprete eminente de Hegel na França e depois protagonista, no pós-guerra, da negociação diplomática do lado francês para a construção das instituições europeias. Então, eu queria ver como o interesse de Kojève pela filosofia hegeliana, por uma ideia forte, enfática de liberdade, de universalidade, confluía para a ideia de que a liberdade se constrói em um âmbito institucional.
na teoria crítica frankfurtiana o lado político-institucional é relativamente negligenciado. Eu queria me abrir a essa dimensão, também numa perspectiva comparativa. Porque outro aspecto que eu gostaria de ressaltar da minha formação foi os anos que eu passei como pós-doutorando no Brasil, na Universidade de Brasília, onde eu descobri toda uma tradição, a chamada teoria crítica, tradição crítica brasileira, de novo, interdisciplinar, principalmente a tradição do crítico literário Roberto Schwartz e do filósofo Paulo Arantes, que propõem uma visão da cultura, das práticas de conhecimento e das práticas culturais, digamos, baseadas no contexto nacional, não no sentido afirmativo, nacionalista, apologético, e sim o contexto nacional como base concreta para pensar, para se olhar o mundo de forma crítica. E, regressando para a Europa, foi natural assumir que, para nós, o que eu aprendi lá deveria se concretizar em uma reflexão sobre a Europa. Portanto, foi natural propor uma investigação interdisciplinar sobre Kojève, enquanto representante eminente da tradição dialética, leitor de Hegel, ponto de referência para uma tradição local, nacional, de teoria crítica, de pensamento crítico da sociedade, e, por fim, protagonista de a construção ativa da dimensão comunitária europeia. Portanto, parece que todo o seu percurso, toda a sua trajetória científica o foi preparando para um novo desafio, para este novo projeto que agora passou a perspectivar, e o Giovanni acaba por liderar, ser o líder de um consórcio internacional de 22 parceiros académicos e não académicos. Portanto, até parece natural que um filósofo com ideias sobre sentido, dialética, teoria crítica, venha a liderar um consórcio destes. E como este novo projeto é mesmo inovador e muito importante para a Universidade de Coimbra e para o nosso centro, inscrevendo-se num programa de intercâmbio e formação, como diz o nome da própria programa, Staff Exchanges. Gostaria de perguntar, gostaria de pedir que nos descrevesse um bocadinho, com mais detalhe, este novo projeto. Com prazer. Sim, de fato se trata de um novo e importante desafio. É um projeto que se inscreve em uma das actions, das Marie Curie Actions do programa Horizon Europe, Marie Curie Staff Exchanges. É um programa de intercâmbio, portanto, que financia intercâmbios dentro de um consórcio, no nosso caso, acadêmico-artístico. Portanto, trata-se de um projeto, nesse caso, não apenas interdisciplinar, como também intersectorial. O acrônimo REACT, o título é Reactivating Experience, Art, Culture Industry and Authoritarianism in the Digital Era. A ideia é trabalhar com um método inovador de investigação, que nós temos chamado de RC Lab, Research Creation Lab, onde, ao longo de 4 anos, acadêmicos de diferentes disciplinas e artistas dialogarão de forma constante em uma trajetória que vai progressivamente do teórico ao prático artístico, porém num confronto constante, ou seja, as mesmas pessoas, os mesmos artistas e investigadores vão discutir sobre a questão da conexão entre o que na Escola de Frankfurt foi chamado de indústria cultural, ou seja, as estruturas da cultura de massas, e o potencial de adesão a ideologias autoritárias, por um lado. Esse é um assunto clássico da teoria crítica frankfurtiana, sobretudo do pensamento de Theodor Adorno. A ideia é atualizar essa pergunta numa dimensão interdisciplinar e intersectorial. Portanto, concretamente, o projeto terá a duração de 4 anos, consistirá em uma série de intercâmbios
de seminários cada ano, alguns dos quais serão hospedados aqui pelo 620, pela Universidade de Coimbra. O projeto conta com um financiamento de aproximadamente 1,8 milhões de euros, portanto é um financiamento relevante para um consórcio de 16 instituições acadêmicas e 6 instituições artísticas de países da Europa e da América Latina. Tem uma dimensão importante também de diálogo entre Europa e Sul global, digamos. Trata-se de instituições de Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Áustria, França, Bélgica, Reino Unido, Argentina e Brasil. E ao longo desse período, a ideia é de nos perguntarmos sobre a atualidade ou não do diagnóstico dos primeiros frankfurtianos, penso na dialética do esclarecimento dos anos 40, de Adorno e Horkheimer, sobre como a indústria cultural, a cultura planejada, a cultura mercantil, a cultura transformada em mercadoria, produz uma passivização da consciência que, por sua vez, pode abrir a adesão ao autoritarismo, uma questão muito atual, como isso se apresenta na era das plataformas digitais, dos algoritmos, da inteligência artificial e, por fim, quais práticas, tanto artísticas quanto de investigação, podem eventualmente fornecer um antídoto, um caminho alternativo de prática cultural, orientado, portanto, em um sentido democrático e emancipatório. E é aqui que, tematicamente, o projeto se cruza, converge com o espírito e o horizonte ideal científico e civil do projeto sobre Alexandre Kojève e a Europa e a teoria crítica francesa. Ou seja, fecha-se o círculo, chegamos ao início da reflexão. É um círculo de círculos, como Hegel teria dito. E, mais uma vez, o meu comentário vai no sentido do que parece natural, de um discurso de comodificação de cultura, que as pessoas, quando são vistos como consumidores, acabam por ser atraídos por estas indústrias culturais no contexto digital. Mas eu gostaria de saber também, no futuro, o que é que prevê para este tipo de investigação? De que sentido a filosofia, essa filosofia crítica e interdisciplinar é importante? Então, na visão de filosofia costuma ser um objeto constantemente discutido pelos próprios filósofos, ou seja, o que, em primeiro lugar, distingue a filosofia de outras ciências é uma atenção particular, especial, na questão da definição do próprio objeto, ou seja, não há acordo compartilhado sobre o que é a filosofia. Na visão, esse é um limite e uma força de toda forma, uma especificidade do fazer filosófico. Na visão de filosofia que eu fui investigando, aprofundando e descobrindo ao longo do meu caminho de investigação até aqui, a filosofia não é uma ciência separada, e sim é a reflexão que permite juntar, em uma perspectiva crítica final, as diferentes disciplinas e o contexto em que elas são produzidas. Ou seja, a filosofia vem a ser quase que um sinônimo de inter ou multi ou transdisciplinaridade, como na intuição original da teoria crítica, como formulada por Max Horkheimer em seu ensaio de 1937, Teoria Tradicional e Teoria Crítica, o que, digamos, distinguiria a teoria crítica do que ele chama de teoria tradicional, ou seja, a ciência focada só na particularidade disciplinar, seria enxergar as diferentes disciplinas como parte de um todo. Não só um todo científico, como um todo social. Ou seja, de um lado, o objeto a ser estudado, pelo menos no âmbito das ciências humanas, é produzido ou coproduzido pelos seres humanos, ou seja, não é um objeto simplesmente externo, não tem uma relação apenas contemplativa
passiva com o objeto somos nós que produzimos. Por outro lado, o próprio investigador ou a própria investigadora é parte de seu objeto, é parte do todo em que o objeto surge historicamente. Portanto, para ir direto à sua pergunta, qual a perspectiva de uma filosofia ao serviço da interdisciplinaridade? Eu diria fazer alguma coisa que eu acho particularmente relevante nos dias de hoje, tanto do ponto de vista civil, social, político, quanto do ponto de vista epistemológico. E aliás, a ideia da teoria crítica é justamente que uma coisa não vai sem a outra. Você não captura o seu objeto senão dentro de uma perspectiva de crítica das relações sociais de dominação que o produzem. Por outro lado, o impulso crítico, emancipatório, democrático, precisa constantemente de uma reflexão epistemológica. E o que é, então, essa perspectiva, esse horizonte? Eu diria, de novo, a atualização desse método original da teoria crítica em suas diferentes dimensões. O meu projeto de investigação individual visa, como dito, abordar uma dimensão parcialmente relativizada pela teoria crítica frankfurtiana, a dimensão do engajamento político institucional. O projeto REACT visa atualizar o diagnóstico sobre a indústria cultural, portanto, juntando filosofia, teoria social, psicanálise, estudos artísticos e as próprias artes, as próprias práticas artísticas. Outras direções possíveis vão, por exemplo, no sentido de uma atualização da relação entre dimensão subjetiva psicológica, incluindo tudo que se movimenta, também do ponto de vista político, nesse âmbito nas últimas décadas. Penso, por exemplo, nos movimentos de libertação de gênero, LGBT e decoloniais, e por outro, as estruturas objetivas de dominação econômicas, as estruturas do capitalismo contemporâneo. Portanto, eu penso em outra parte, em outra dimensão da investigação da teoria crítica frankfurtiana, a obra de Theodor Adorno sobre a personalidade autoritária. Seria muito interessante fazer para a personalidade autoritária, ou seja, o ponto de cruzamento entre disposições psicológicas inconscientes e ideologias autoritárias, o mesmo trabalho de atualização que nós estamos começando a fazer com o REACT sobre a questão da cultura de massas e da indústria cultural. Eu vejo um pouco essas perspectivas, os estudos do trabalho contemporâneo, os estudos da subjetividade contemporânea, em chave interdisciplinar e crítica. Muito obrigada pela partilha. Eu que agradeço o convite e a conversa. Obrigada.